Olá, tudo bem? Nesse vídeo, eu e meus colegas, o Breno e a Sandrine, vamos abordar um pouco a questão do sistema cardiovascular, mais especificamente a questão do débito cardíaco. Mas afinal, o que seria esse tal de débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume de sangue lançado pelos ventrículos nas artérias aorta e pulmonar durante 1 minuto. É uma resposta fisiológica esperada, devendo ser suficiente para manter a homeostase circulatória frente às demandas energéticas impostas pelo que chamamos de fração ejetada. Portanto, nesse sentido, nesse vídeo vamos abordar um pouco sobre o ciclo cardíaco e sobre sua regulação, para que possamos compreender aprofundadamente o funcionamento desse débito cardíaco. Antes de partir para as explicações, é interessante retomarmos um pouco os experimentos que foram realizados em laboratório durante as aulas e que geraram os questionamentos que vamos responder mais adiante. Fizemos a ausculta cardíaca de um colega voluntário sentado com o tronco despido e com a respiração tranquila, procurando relacionar sempre os sons cardíacos, denominados de bulhas cardíacas, a cada momento do ciclo cardíaco. Nos atentamos à diferença entre a primeira e a segunda bulha, relacionando essa disparidade com os conceitos de sístole e de diástole. Essa ausculta durou ao menos 30 segundos em cada um dos 4 focos, o foco aórtico, pulmonar, mitral e tricúspide. Durante a ausculta, buscamos a artéria radial e relacionamos os sons do coração com o enchimento do vaso. E por último, fizemos a contagem do pulso radial. Em um segundo momento, o colega voluntário saiu para caminhar por pelo menos 5 minutos a passos rápidos e depois retornou ao laboratório, onde realizamos os experimentos novamente e registramos alguns fenômenos relacionados ao débito cardíaco, os quais serão mencionados a partir de agora por mim, pelo Breno e pela Sandrine. A primeira pergunta do nosso experimento foi: o que ocorre que relaciona a sístole e a diástole a um enchimento arterial? Bom, essa resposta poderia ser resumida da seguinte forma: os processos de sístole e de diástole, que ocorrem nas câmaras cardíacas, são aquilo que permite a ejeção do coração em direção às artérias. Mas para entender melhor esse processo, precisamos primeiro reconhecer certas estruturas. As válvulas. As válvulas, elas são divididas entre válvulas atrioventriculares, que como o nome já diz, estão entre o átrio e o ventrículo. Nós temos do lado esquerdo a válvula bicúspide ou mitral e do lado direito a válvula tricúspide. E nós temos também as válvulas semilunares, dentre elas a pulmonar, que se localiza entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, e a válvula aórtica, que como o nome já diz, se localiza entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Bom, para começar a entender esse processo de enchimento arterial, vai ocorrer, em primeiro lugar, a sístole atrial. Nesse momento, a válvula atrioventricular ela vai se encontrar aberta. Isso ocorre em virtude do relaxamento do ventrículo, associado a um processo de relaxamento do músculo papilar com as cordas tendíneas. Isso vai garantir com que haja uma região de maior pressão do átrio para uma região de menor pressão para o ventrículo. Assim, o sangue ele vai passar do átrio para o ventrículo. Nesse momento, à medida que a câmara ventricular for enchendo de sangue, vai acontecer com que a válvula atrioventricular ela se feche. Nesse momento, a pressão naquela região ela vai aumentar. E os músculos papilares e as cordas tendíneas elas vão se tensionar, fazendo com que a válvula atrioventricular impeça sua abertura. Dessa forma, vai garantir que o fluxo unidirecional seja mantido, evitando assim o refluxo de sangue. A partir daí, o ventrículo
ele vai começar a se contrair, vai ocorrer a sístole ventricular. Dessa forma, o sangue ele vai sair do ventrículo em direção à artéria. Para isso, vai entrar em questão as válvulas semilunares. No momento da contração do ventrículo, o sangue ele vai conseguir ir em direção à artéria, pois as válvulas semilunares vão estar abertas. Dessa forma, o sangue vai seguir em direção à artéria. À medida que o ventrículo for relaxando, após essa contração, vai ocorrer um leve refluxo do sangue. Esse leve refluxo vai fazer com que as margens livres das válvulas semilunares se contraiam ainda mais. Dessa forma, esse refluxo não vai chegar a voltar ao ventrículo, fazendo com que o fluxo unidirecional seja mantido do ventrículo para a artéria, possibilitando assim o enchimento arterial. A segunda pergunta foi: o que ocorreu com as bulhas após o esforço que as diferenciam quando repouso? Bom, em primeiro lugar, é importante entender o que são as bulhas. As bulhas nada mais são que os sons dos batimentos cardíacos que ocorrem em decorrência do turbilhamento do sangue causado pelo fechamento das válvulas cardíacas. Bom, o coração ele possui 4 bulhas. E no coração, num bom estado, nós auscultamos apenas 2, as 2 primeiras. A bulha B1 ela é uma bulha causada em decorrência do fechamento das válvulas atrioventriculares logo após a sístole ventricular começar. A bulha 1 é aquela caracterizada pelo som tum. Ela é um som mais longo e mais forte, então ele é facilmente auscultado pelo estetoscópio. A bulha 2 ela é causada pelo fechamento das válvulas do tronco pulmonar e da aorta, ou seja, das válvulas semilunares. Ela é caracterizada pelo som tá, e ela é uma bulha com um som mais breve e menos intenso. A partir daí, a gente pode entender o que ocorreu no experimento. Bom, no experimento, houve a prática de exercício físico. Com isso, no momento que há um esforço, o corpo, em especial os músculos, eles demandam um aporte maior de oxigênio e de sangue. Dessa forma, o corpo ele vai aumentar a frequência cardíaca para que esse aporte chegue de forma mais eficaz nos músculos. Assim, os batimentos cardíacos eles vão ficar mais vigorosos e vão ocorrer de uma forma mais intensa, mais rápida. Dessa forma, o que pôde-se observar foi os sons auscultados, eles ficaram mais claros, mais intensos, e o tempo de ocorrência entre eles foi menor, justamente por essa intensificação da atividade da frequência cardíaca. Qual é a relação entre o sistema nervoso autônomo e o aumento da frequência cardíaca? Bom, para a gente responder isso, a gente tem que ter em mente que os nossos tecidos do nosso corpo, eles vão exigir diferentes volumes de sangue em certas condições distintas, como por exemplo, na prática do exercício físico, onde o nível de oxigênio vai ter que ser mais elevado e também o nível de nutrientes vai ter que ser mais elevado para os nossos tecidos, obrigando assim a ter um aumento do débito cardíaco para fazer esse fornecimento. Dessa maneira, mecanismos homeostáticos vão aumentar a frequência cardíaca e também a contratilidade cardíaca para, enfim, aumentar o débito cardíaco. E qual é o principal fator que regula esse aumento da frequência cardíaca e o aumento da contratilidade cardíaca? É justamente o sistema nervoso autônomo, que atua através das vias simpáticas e também dos neurotransmissores. Quando a atividade física começa, os próprios receptores, que monitoram a posição dos membros e dos músculos, os quimiorreceptores, que monitoram ações químicas no sangue, e os barorreceptores, que monitoram o estiramento de veias e artérias causadas pelo fluxo sanguíneo, vão enviar impulsos nervosos até o centro cardiovascular, fazendo com que este aumente a frequência.
A partir daí, do bulbo, onde está localizado o centro cardiovascular, estendem-se neurônios simpáticos até a medula espinal, de onde vão partir nervos simpáticos aceleradores cardíacos que vão se estender até o nó sinoatrial, até o nó atrioventricular e também até a maior parte das porções do miocárdio. Tudo isso desencadeia a liberação de norepinefrina, que vai se ligar aos receptores beta-1 das fibras musculares cardíacas e desencadear dois efeitos. O primeiro é que no nó sinoatrial e no nó atrioventricular vai ocorrer uma aceleração da taxa de despolarização espontânea, fazendo com que estes marcapassos disparem impulsos mais rapidamente e aumentem a frequência cardíaca. E o segundo efeito é que nas fibras contráteis dos átrios e dos ventrículos vai ocorrer um aumento da entrada de cálcio através dos canais lentos de cálcio, acionados por voltagem, o que vai acarretar um aumento da contratilidade cardíaca. Tudo isso, como resultado, vai ocasionar o aumento da ejeção de volume sanguíneo durante a sístole. Com a estimulação simpática máxima, a frequência cardíaca pode chegar até os 200 batimentos por minuto em uma pessoa de 20 anos. Nesses casos, o volume sistólico é menor do que em repouso, porque o tempo de enchimento é muito curto. Em caso de aumento moderado da frequência cardíaca, esse volume sistólico não diminui, porque o aumento da contratilidade compensa essa redução da pré-carga. Qual o papel do nódulo sinusal, marcapasso natural, no comportamento do coração? A excitação cardíaca normalmente começa no nó sinoatrial, localizado na parede atrial direita, discretamente inferior e lateral à abertura da veia cava superior. As células do nó sinoatrial. O nó sinoatrial é uma pequena massa de fibras musculares cardíacas localizada na parte inferior do átrio direito, inferior à abertura da veia cava superior, não tem potencial de repouso estável. Em vez disso, elas se despolarizam repetida e espontaneamente até um limiar. A despolarização espontânea é um potencial marcapasso. Quando o potencial marcapasso alcança o limiar, ele dispara um potencial de ação. Cada potencial de ação do nó sinoatrial se propaga ao longo de ambos os átrios via junções comunicantes nos discos intercalares das fibras musculares atriais. Após o potencial de ação, os dois átrios se contraem ao mesmo tempo. Ao ser conduzido ao longo das fibras musculares atriais, chamada de fibras contráteis, o potencial de ação alcança o nó atrioventricular, localizado no septo interatrial, imediatamente anterior à abertura do seio coronário. No nó atrioventricular, o potencial de ação se desacelera consideravelmente como resultado de várias diferenças na estrutura celular do nó atrioventricular. E esse atraso fornece tempo para os átrios drenarem seu sangue para os ventrículos. A partir do nó atrioventricular, o potencial de ação entra no fascículo atrioventricular, denominado feixe de His. Esse fascículo é o único local em que os potenciais de ação podem ser conduzidos dos átrios para os ventrículos. Em outros lugares, o esqueleto fibroso do coração isola eletricamente os átrios dos ventrículos. Depois da propagação pelo fascículo atrioventricular, o potencial de ação entra nos ramos direito e esquerdo. Os ramos se estendem ao longo do septo interventricular em direção ao ápice do coração. Por fim, os ramos subendocárdicos calibrosos, que são as fibras de Purkinje, conduzem rapidamente o potencial de ação, começando no ápice do coração e subindo em direção ao restante do miocárdio ventricular. Em seguida, os ventrículos se contraem, deslocando o sangue para cima em direção às válvulas semilunares. Por conta própria,
as fibras autorrítmicas do nó sinoatrial iniciariam um potencial de ação a cada 0,6 segundos, ou 100 vezes por minuto. Assim, o nó sinoatrial define o ritmo de contração do coração, é uma marca-passo natural. Essa frequência é mais rápida do que a de qualquer outra fibra autorrítmica. Como os potenciais de ação do nó sinoatrial se espalham ao longo do sistema de condução e estimulam outras áreas antes que estas sejam capazes de produzir um potencial de ação no seu próprio ritmo mais lento, o nó sinoatrial age como marca-passo natural do coração. Os impulsos nervosos da divisão autônoma do sistema nervoso autônomo e hormônios transportados pelo sangue, como a epinefrina, modificam sua sincronização e força a cada batimento cardíaco, mas não estabelecem o ritmo de base. Em uma pessoa em repouso, por exemplo, a acetilcolina liberada pela parte parasimpática do sistema nervoso autônomo atrasa a estimulação do nó sinoatrial para cada aproximadamente 0,8 segundos ou 75 potenciais de ação por minuto. Conseguimos registrar que houve um aumento do débito cardíaco total do participante após ele realizar um esforço. Isso ocorre porque a atividade física provoca um aumento da frequência cardíaca e também um aumento do volume sistólico a ser bombeado, ou seja, quer dizer que os batimentos cardíacos vão se intensificar a fim de bombear mais sangue em menos tempo para os músculos e para os tecidos envolvidos, tendo em vista que o aporte de oxigênio e de nutrientes vai ter uma demanda maior para sustentar os músculos, que assim poderão realizar o processo de geração de energia de maneira eficiente para que a atividade física consiga ser realizada de modo efetivo. Ainda há 3 fatores que regulam o volume sistólico e contribuem para que os ventrículos esquerdo e direito bombeiem quantidades iguais de sangue durante cada batimento cardíaco. O primeiro fator é a pré-carga, ou seja, o grau de estiramento que o coração vai ter antes dele se contrair. O segundo é a contratilidade, ou seja, o vigor das fibras musculares cardíacas individuais, a força com que elas vão se contrair. E o terceiro fator e último seria a pós-carga, ou seja, é a pressão que tem que ser sobrepujada antes que ocorra a ejeção de sangue a partir dos ventrículos, ou seja, os ventrículos devem superar uma determinada pressão para conseguir ejetar o sangue que está contido neles e assim fazer com que a circulação continue. Dessa forma, é possível a gente entender como o coração torna-se mais vigoroso durante alguma atividade física, tendo em vista que esses 3 fatores que foram mencionados ficam intensificados grandemente durante a atividade física realizada, como a que foi realizada pelo nosso participante durante os experimentos feitos no laboratório. Bom, dessa forma nós conseguimos entender diversas nuances do funcionamento do coração que foram abordadas pelo experimento. Em primeiro lugar, compreendendo que sístole e diástole são os processos básicos para o funcionamento do coração, nos quais vão permitir a ejeção do sangue para o enchimento das artérias. Lembrando que esse processo inicia com o nódo sinusal, mais conhecido como nosso marca-passo natural, que está localizado, como falamos antes, na parede direita do átrio. Ou seja, através de despolarizações elétricas com auxílio das junções comunicantes, as 4 câmaras cardíacas conseguem bater de forma ritmada. Além disso, nós entendemos algo muito importante, que é a conexão do sistema nervoso com o coração. Principalmente através dos nervos vagos, o sistema nervoso, através de baroreceptores e quimiorreceptores localizados no bulbo, ele vai poder exercer mudanças sobre o coração. Em situações de estresse e de exercício físico, que foi a situação trabalhada no experimento, o sistema nervoso vai entender uma nova demanda fisiológica,
uma demanda por aumento de débito cardíaco, ou seja, como eu falei, através dos nervos vagos, ele vai fazer com que o coração bata de forma mais intensa, pois há uma demanda maior por oxigênio e por sangue pelos músculos, para que possa gerar mais energia justamente pela demanda do exercício físico. Isso gerou algo interessante, uma mudança nas bolhas cardíacas, ou seja, nos sons que auscultamos com o estetoscópio. Nós percebemos que esses sons ficaram mais intensos e que o tempo de ocorrência entre eles diminui. Dessa forma, nós conseguimos fechar bem e compreender bem o que o experimento propôs, entendendo assim, como falei no início, as diversas nuances do funcionamento do coração.